Saudações tricolores, que delícia! Estamos juntos novamente para continuarmos com essa série de programas chamado Que Delícia, onde estamos entrevistando, ouvindo, conversando, debatendo com os grandes ídolos da história do Fluminense Futebol Clube. Não só jogadores, ex-jogadores, personalidades de um modo geral, todos que fizeram e fazem pelo Fluminense serão entrevistados. Faremos uma resenha, um papo descontraído aqui no programa. Que delícia! É sempre bom ter você e é uma maneira de a gente mostrar como é rica a história do Fluminense, porque a história do futebol do Brasil começa nas Laranjeiras. Então, essa camisa tem peso, esse clube tem história, tem que ser respeitado. E por isso, nós estamos com esse programa para você, meu amigo, nas redes sociais, e já agradecendo a vários canais, vários locais que retransmitem o Que Delícia. Que delícia, sabe, eu não faço sozinho, eu faço com meus amigos, com meus irmãos, começando com Cláudio Cotti, grande tricolor, grande narrador esportivo, e, para minha alegria, meu parceiro aqui no Que Delícia. Que delícia, hein, Claudinho? Saudações tricolores, Mazela, você, amigo tricolor ligado, plugado, conectado aqui no Que Delícia, que maravilha, que espetáculo. E hoje temos um convidado muito especial, hein, Mazela? Daqui a pouquinho a Valéria vai anunciar aí pra gente, hein, Mazela? É verdade, já que você falou na Valéria Tomé, a nossa co-apresentadora, produtora, com essa bela camisa, que é uma das coisas que eu mais gosto dessa camisa, eu acho lindíssima, com escudo maior do que o habitual, década de 50, do tricampeonato, vai apresentar o nosso grande convidado no programa de hoje. Valéria, saudações tricolores. Saudações tricolores. Olha, hoje eu trouxe um convidado assim super especial. Ele nasceu em Curitiba, no dia 13 de março de 1957. Ele fez par com outro grande jogador na zaga do Fluminense, mas antes dele chegar no Fluminense, ele foi revelado pelo Coritiba em 1977 e conquistou o tricampeonato paranaense. Jogou pela Portuguesa de Desporto e pelo América no Rio de Janeiro. Veio para o Fluminense em 1983. Eu venho apresentar para vocês o nosso capitão, Duílio. Saudações tricolores, que delícia estar com você nessa tarde. Fala, Duílio. Meu amigo Mazela, meu amigo Cláudio, minha amiga Valéria, é um prazer estar com vocês. Sem palavras ver vocês aqui. E tenho que agradecer a Deus e a internet poder ter vocês bem pertinho de mim hoje. É verdade. Que delícia ter vocês aqui. Que delícia. Olha só, Duílio, que me chama a atenção, se não é a dona Nice, você não está no ar, hein, Duílio? Você está meio enrolado para mexer na informática, na internet, hein? Salve a dona Nice! Com certeza, eu tô com ela aqui, o celular dela, o meu deu problema e o meu é mais avançado que o dela. E se não fosse a dona Nice, desde que eu a conheci, com certeza eu não estaria no ar. Tá legal. Vamos começar a rodar, vamos começar a conversar com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, curtindo as personalidades, os grandes nomes do Fluminense. Você jogou em vários times. Qual foi o principal time que você jogou? Qual foi a camisa que mais te vestiu bem, Duílio? Eu tive várias camisas. A do Curitiba era branca, com a faixa no peito, 2 faixas no peito, a listada verde e branca, toda branca do Curitiba, o América toda vermelha, a Portuguesa tinha uma camisa muito bonita, mas a que mais identificou foi a Tricolor. Foi a Tricolor porque eu joguei em clubes que eram verde e branco, outros eram preto e branco, outros eram vermelho e verde, mas a camisa que mais me identificou e que mais ficou marcada para mim foi a Tricolor. Tanto é que com a camisa tricolor, além de ter sido campeão no Fluminense, eu fui campeão também no Estrela da Amadora lá em Portugal. Então é uma camisa com que eu me identifico mais, que marcou mais praticamente a minha carreira. E essa história com a camisa tricolor começou em 1970, na época do Dente de Leite, quando ainda existia o Dente de Leite. Nós fizemos 2 jogos contra o Fluminense
E dentro disso, no primeiro jogo, nós jogamos nas Laranjeiras, empatamos de 0-0, e no segundo jogo nós ganhamos no Belfort Duarte, que ainda era Belfort Duarte, em 1970, não era Couto Pereira, e ganhamos de 1-0 do Fluminense. E nesses 2 jogos, na época o supervisor era o professor Amir de Almeida, e ele fez um pedido para minha mãe e para o meu pai, para mim ficar no Fluminense já em 1970, com 13 anos. Mas naquela época, filho obedecia à mãe. E minha mãe disse um sonoro não, e levou 13 anos para mim jogar no Fluminense. Passei de 70 e só voltei ao Fluminense em 83. Tá certo. A história, o destino queria que você jogasse no Fluminense. Não teve jeito. E jogou e levantou 2 campeonatos no mesmo ano, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Brasileiro, em 84, fora 83. Mas agora é a vez do Cláudio Cote. Claudinho, você está bonito, você estava ajeitando agora, mas ficou bonito, tá bacana, Cláudio. Isso, garoto. Camisa que tem história, né, rapaz? Essa camisa verde aqui é aquela camisa do Ronaldinho Gaúcho. Você lembra do Ronaldinho Gaúcho no Fluminense, rapaz? Eu vou lançamento dessa camisa aqui. Eu preferiria outro. O Ronaldinho Gaúcho foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Foi um dos melhores jogadores. Divide a tela comigo, Cláudio, a gente ficar conversando com você aqui. Foi um dos melhores que eu vi jogar. Mas no Fluminense, lamentavelmente, não foi uma boa aquisição no final de carreira. Mas e o Duílio? Te deu muitas alegrias, não te deixou nervoso na zaga, Cláudio? Não, ali era uma tranquilidade, né, rapaz? O Duílio, principalmente quando ele jogava ali ao lado do Ricardo Gomes, aquela zaga sensacional. Só para você ter uma ideia, o Duílio, você chegou no Fluminense em 83... E até todos os períodos que você jogou no Fluminense, você foi campeão. Você foi campeão em 83, foi campeão em 84 do estadual e também do brasileiro, e foi campeão em 85. Então, a sua passagem pelo Fluminense foi extraordinária. Eu queria saber o seguinte, Duílio, você dividiu zaga com o Ricardo Gomes e teve outros zagueiros na sua época que também eram bons zagueiros, só que os titulares eram nada mais nada menos que o Gomes e você, né? Fala um pouco desse pessoal da zaga dessa época aí do Fluminense. Olha, quando eu cheguei no Fluminense, o quarto zagueiro, que eu saí do América, vim pro Fluminense, o quarto zagueiro era o Heraldo. Era o Heraldo. Com a saída do Heraldo, tinha o Tadeu, também jogava na quarta zaga, e eles subiram um garoto de 18 anos, chamado Ricardo, que até então não era Gomes, era só Ricardo, e veio para completar a zaga. Veio para completar a zaga para ver se a coisa andava. E eu lembro, isso aí ficou muito marcado, que eu cheguei em casa e até minha esposa perguntou assim, o que houve? Você está com essa cara? Eu falei, nada, só colocar um menino para jogar do meu lado lá e vai ficar meio complicado. Ela falou, mas ele é bom? Eu falei, não, ele é muito bom, ele não é bom, não, ele é muito bom. E aí ela falou, então tu vai dar um jeito, porque tu é mais experiente que ele, e aí nós formamos uma grande zaga, e infelizmente, naquela viagem que nós fomos inaugurar o estádio de Seul, o Estádio Olímpico de Seul, num torneio lá com a seleção da Coreia, a seleção de Camarões e a seleção sub-23 da Coreia, nós tivemos a contusão do Ricardo, e com a contusão do Ricardo nós já tínhamos o Vica, e eu fiz também uma grande dupla com o Vica. Então, desses zagueiros todos, ainda tinha o Carlos Eduardo, que era o reserva imediato antes do Vica chegar. Então, foram esses zagueiros que nós estivemos fazendo dupla, mas o que mais marcou mesmo foi meu compadre, que nós temos a amizade desde que ele chegou no Fluminense, então já fazem alguns anos, para não dizer que nós estamos ficando velhinhos, já fazem alguns anos que a gente tem essa amizade. É o Vica ou o Ricardo? Não entendi. Qual é o teu grande amigo? O Ricardo Gomes. O Ricardo é padrinho do meu filho mais velho. Ah, legal, bacana. Ricardo, o nome já diz muita coisa, né, Duílio? Ricardo é tudo gente boa. Lembrando que o Heraldo, que era o zagueiro, veio do América também para o Fluminense. O Heraldo era um bom zagueiro. E o Tadeu era zagueiro nosso desde as categorias de base, também um excelente zagueiro. O Tadeu que chegou a jogar com o Edinho um bom tempo. Só para situar os mais novos a respeito do Fluminense. Falando dos mais novos, os mais novos dos quatro é a Valéria. Essa garota que está com a gente aqui,
participando. Menina! Valéria, faça a pergunta para o nosso querido Duílio, nosso capitão Duílio. O querido capitão, né? Ele é o melhor capitão, tá? Paulo Vitor é o melhor goleiro, ele é o melhor capitão. Começou. Quando ela vai falar, esse é o melhor. Duílio, eu sou fã de carteirinha, sou torcedora de arquibancada, né? Então, assim, não tem jeito, né? Mas quando você jogava, eu não frequentava tanto Maracanã, tinha que meu pai me levar, a menina, então assim, era meio complicado, mas eu curti muito, eu sempre torci muito, né? E eu queria perguntar uma tradição que tem fotos na internet, né? Você puxando a bandeira, né? E hoje a gente não vê mais esse saudosismo, né? Aquele companheirismo, né? E eu queria que você contasse essa tradição da bandeira aí, quem trouxe essa ideia, o porquê que vocês traziam essa bandeira, uma bandeira imensa que os jogadores entravam segurando ela. Isso foi ideia na época do Manuel Schwartz, o presidente. Ele resolveu chamar todos nós e disse que nós somos a história, então nós íamos fazer de novo a história, entraríamos com a bandeira do clube, saudando, porque seria um respeito ao clube e ao torcedor. Então, cada um, todos os jogadores eram obrigados a segurar a bandeira, e aquilo era feito com muito carinho, e era guardado com muito carinho aquela bandeira pelo nosso saudoso Chimbica, e nós entrávamos em campo, tínhamos que levantá-la 3 vezes, e aí nós aguardávamos, entregávamos ao Chimbica, e no outro jogo ela já estava prontinha para que a gente entrasse em campo novamente. Então, essa história veio do presidente Manuel Schwartz, porque ele queria prestar uma homenagem ao clube que, sabe, onde iniciou todo o futebol. É legal. O Schwartz foi um dos maiores presidentes da nossa história. Realmente, Schwartz era uma figura ímpar. Saudades do nosso querido Manuel Schwartz. Esse negócio de entrar com a bandeira identificava, Duílio, mais o jogador com o clube, aproximava mais o jogador com o clube, ou muitos entravam como se fosse um gesto mecânico? Não, aproximava mais, sim. Aproximava porque nós vivíamos muito o clube. Nós não podíamos colocar o carro, como antigamente era, colocado atrás do gol. Nós estacionávamos o nosso carro dentro da sede, lá no estacionamento que é hoje, onde tem o estacionamento até hoje. Então, nós estacionávamos o carro lá e víamos andando, e víamos conversando com os sócios. Tínhamos conversando com os sócios, com os torcedores, até a entrada no túnel, até a entrada no vestiário. Então, a bandeira nos identificava com o torcedor, a bandeira nos identificava com o clube, a gente tinha proximidade da torcida, um respeito muito grande, porque às vezes também tinha jogos que não corriam bem, e eles iam preocupados, o que aconteceu naquele lance, se está tudo bem, se machucou, se vai voltar a jogar o próximo jogo. Mas não era só com o Duílio, era com todos os jogadores. Os torcedores tinham um carinho muito grande por aquele clube e por aqueles jogadores daquela época lá que, sabe, é saudoso mesmo, é diferente. É diferente porque você vivia o clube. O clube parecia que você fazia parte daquilo. Não tinha como você se dissociar, e a bandeira parece que fazia parte da gente já. Era como se nós estivéssemos vestindo um uniforme. Isso. Cláudio, diga. Vamos bota o Duílio para rebater. Olha só, Duílio, você citou num ponto aí, que eu me lembro, eu ainda menino, frequentava bem as Laranjeiras, você era um zagueiro, o capitão daquela equipe, e você disse que colocava o carro lá no estacionamento e vinha conversando, e a gente sabe que você é uma pessoa que para conversar com os torcedores, com os associados, e eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro que uma vez você passando ali onde é a boutique do Fluminense, um monte de torcedor, era um dia após um Fla-Flu, que o Fluminense venceu, e você falando com os torcedores, dando atenção a todo mundo, e eu lembro de uma imagem do Chimbica correndo, falando, vambora, Duílio, vambora, que o treino vai começar, tu tá atrasado e tal, e você estava ali dando atenção aos torcedores. Era muito, era um ambiente familiar naquela época, né, Duílio? Olha, eu vou dizer uma coisa, Cláudio, era um ambiente saudável, havia um respeito muito grande entre os torcedores, claro que havia cobrança, claro, isso era normal, mas dentro de um respeito, você dava atenção, os torcedores sabiam que você também se importava, você simplesmente não deixava para lá,
E os torcedores vinham questionar determinadas situações, nós nos colocávamos, eles entendiam quando perdia, quando ganhava. Então, eles sabiam que não era só alegrias que nós tínhamos. Nós também, naquela época, tínhamos problemas como todo mundo tem. Então, muitas vezes, eles vinham e faziam parte. Tanto é que, quando eu casei com a Anice, nossa falecida amiga, que ela era torcedora número 1 do Fluminense, esqueci o nome dela agora, fugiu. Ela foi no meu casamento, eu a convidei para ir no meu casamento, sabe? Ela foi com Era tia Helena? Acho que sim, ela é uma senhora já forte. Ela foi no meu casamento, ele também era amigo, quer dizer, muitas pessoas que eram do nosso convívio ali. Então, nós convivíamos com esse mundo. Era um mundo diferente do que nós vivemos hoje. O Cláudio Valéria, ele convidou todo mundo para o casamento dele. Eu não fui convidado, o Cláudio não foi convidado, a Valéria não foi convidada. Tá bom, tá legal. Ele falou que foi a Anice, Mazela. Ele falou que foi a Anice. Eu estou te defendendo, Duílio, aí. Vou chamar a dona Anice. Você não me convidou para o seu casamento, Anice? Olha só, Valéria, a bola está com você. Mesmo não ter... Olha, nós tivemos um presidente, nós tivemos um presidente da República, né? Que eu me lembro muito dele, que foi tricolor, né? Figueiredo. E tem uma foto sua levando lá a faixa de 84, né? Ao lado do Paulo Vitor. Aconteceu alguma coisa nesse dia engraçada que você lembra entre você e Paulo Vitor? Eu conheço umas histórias aí de bastidores que ele pedia para você ligar para a Anice. Você pode contar essa resenha aí? O Paulo, nós fomos juntos e o Paulo deixou o carro dele na porta da minha casa. O Paulo deixou o carro dele, sempre uma amizade muito grande, o Paulo deixou o carro na porta da minha casa. E aí o que aconteceu? Fomos lá, entregamos a faixa para o presidente, claro, e estava aquela confusão, entrega, não entrega, só que no voo, nós tivemos que ser divididos. Veio um grupo antes, no voo, e veio um grupo depois. E o Paulo ficou no grupo depois, no segundo grupo. E quando eu chego em casa, cadê o carro do Paulo? Só estava a marca tinha chovido, só estava a marca do seco. E eu perguntei para minha esposa, vem cá, a esposa do Paulo veio aqui buscar o carro? Ela falou, não, a chave está aqui. Eu falei, a chave está aí, mas o carro não está lá fora. Aí, quando o Paulo chega, eu já tinham dois grupos, tinham dois bares ali, tinham dois grupos que comandavam aquela rua ali. Aí eu fui falar com o primeiro, eu falei, gente, o que aconteceu? Levaram o carro ali. Aí os caras, não foi a gente não, pode ter sido outro grupo. Chega no outro grupo, não, aqui não foi ninguém, deve ter sido alguém que não é nem daqui nem de lá. E até hoje, nós não sabemos aonde foi parar aquele carro. Legal. Vamos falar um pouquinho de futebol, mas devia ter seguro. O Paulo Vitor é um cara esperto, devia ter seguro. Se não teve seguro, agora aprendeu a tê-lo. Ô Duílio, em relação aos times de 83 e 84, 83 foi o título carioca, 83 o bicampeonato e o brasileiro. Qual foi o mais forte para você? Olha, se o Assis não faz aquele gol aos 45 do segundo tempo, muita coisa não teria acontecido nas nossas vidas. Então, aquele lance marcou muito uma geração e deu início àquele fantástico grupo de 83, 84, 85, em qual eu deixei de fazer parte em setembro, dia 2 de setembro, eu me transferi do Rio de Janeiro, do Brasil, para Portugal. Então, aquele grupo ficou muito marcado, porque além de ser um grande grupo, além de ser um grupo muito fechado, ele era muito unido, tanto dentro como fora do campo. Claro que tinham os seus grupos, né? Tinha o grupo do garoto, o grupo dos mais velhos e tudo mais, mas quando nós entrávamos para treinar, entrávamos para jogar, era somente um objetivo, a vitória. E graças a Deus nós conseguimos. Então, aquele jogo de 83, aquele gol aos 45 do segundo tempo, foi marcante na vida de todo o grupo, e principalmente na minha vida, porque eu comecei o lance.
houve um impedimento, eu comecei o lance, toco pro Delay, o Delay, que era a cabeça pensante, também uma cabeça daquele tamanho, só podia pensar, ele colocou pro Assis, e o Assis ali não teve mais nada o que fazer, senão o gol. É verdade, foi um pouco inesquecível. Ele provavelmente foi início de tudo. E os torcedores adversários já gritando, é campeão, tal. Me lembrou muito 71, quando o Fluminense ganhou do Botafogo, eu estava no Maracanã também, tinha do Botafogo cantando, está chegando a hora, é campeão. E o Lula fez aquele gol que os caras até hoje choram a falta no Birajara, que nunca foi falta. Nosso querido Birajara, 1,5 m, tampinha, Marco Antônio, mais alto que ele, a bola sobrou para o Lula, que recebeu um pênalti ali, acho que não sei se foi do Moreira, e enfiou o pé e fez o gol. O Lula temos que trazer também aqui, que é uma das grandes personalidades. Cláudio, vamos falar de campo e bola, jogos, que o Duílio participou. E aí, Cláudio? Eu vou falar do Duílio, que o Duílio teve um grande ápice na carreira dele no Fluminense, mas antes de chegar no Fluminense, ainda defendendo o Curitiba, eu não me lembro se foi em 79, alguma coisa assim, o Duílio foi convocado para a seleção brasileira, não foi isso, Duílio? Você chegou a ser convocado para um amistoso contra a seleção baiana, disputada foi em 79, isso mesmo. Você ainda era jogador do Curitiba, depois se transferiu para o América, mas ali eu acho que os dirigentes do Fluminense já estavam antenados ali com aquele zagueiro que estava despontando no cenário nacional. Como é que foi essa sua relação com a seleção brasileira, Duílio? Olha, foram 2 jogos na Bahia, o treinador era o Cláudio Coutinho, e você ser convocado naquela época por uma equipe como Curitiba, que não fazia parte do eixo do futebol brasileiro, que era Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, era uma novidade. E eu, graças a Deus, me despontei no Campeonato Brasileiro, 79, já tinha sido eleito em 78 o melhor zagueiro do futebol paranaense, e em 79 não era diferente, a gente já se destacava, e aí tivemos essa curta relação, porque foram 2 jogos, foram praticamente 1 semana e meia, mas foi muito bom vestir a amarelinha, pena que não houve a continuidade, e depois, quando eu me transferi do Curitiba para a Portuguesa, e da Portuguesa para o América, que o América fez um grande time também em 82, e até muitos torcedores me cobravam, por que é que eu saí do América? Eu falei, eu não queria sair do América, o América era uma grande equipe, só que, infelizmente, naquela época, os dirigentes não foram sérios comigo, não foram honestos comigo, e o Roberto Seabra tinha se transferido do América para o Fluminense, e eu recebi uma ligação em casa, e ele falou assim, quero você aqui no Fluminense, sei que você vai fazer um bom campeonato, eu te ofereço 6 meses de salário. E eu falei, e os outros 6 meses? Os outros 6 meses a gente corre atrás. Eu falei, estou indo para aí. E só perguntei para ele, minhas luvas? Ele falou, a América vai pagar. E tudo isso aconteceu, e eu fui para o Fluminense, e deu no que deu, graças a Deus, a carreira decolou, e muitas vezes você tem que apostar no seu valor, acreditar naqueles que acreditam em você, e naquela época não era diferente. Eles acreditaram em mim, e graças a Deus eu consegui corresponder à altura, e dar os títulos que o Fluminense merecia na época. Ô, Duílio, qual foi um atacante que você enfrentava e falava, porra, tem que pegar esse cara, tem que jogar com esse cara, é chato, é perigoso, te preocupava? Qual foi o pior ou melhor atacante que você enfrentou? Olha, naquela época tinham grandes atacantes. Vou mudar para hoje. Hoje o único atacante que ia ser difícil de marcar seria o Fred, os outros seriam tranquilos. Tinha Dinamite, tinha Nunes, tinha Zico, tinha Reinaldo, tinha Serginho Chulapa, tinha N jogadores que você marcava, tinha o André no Grêmio, Cláudio Miro no Internacional, tinham grandes jogadores que você, sabe, jogava contra. Então, hoje seria muito mais fácil. Agora, eu destacar um que fosse mais difícil é complicado, porque o nível era muito alto e, às vezes, a gente conversa entre ex-jogadores e a gente diz assim, naquela época, pelo menos, a gente tinha que jogar um pouquinho de bola, senão a gente nem amarrava a chuteira de quem estava no banco. É verdade. E agora, Valéria, se emocionou? Pode falar, Valéria? Pois é, travou tudo aqui, né? Não tem jeito, informática tem hora que não dá certo.
Mas é o seguinte, queria saber na posição de zagueiro, né, se ele já rasgou muita canela por aí. Duílio chegava firme. Duílio era aquele zagueirão viril, hein, Duílio? Eu gostava de ver Fla-Flu, gostava de te ver no Fla-Flu. Olha, outro dia perguntaram para mim uma situação sobre isso e eu falei assim, naquela época não tinha o VAR. Naquela época havia um respeito muito grande com a arbitragem e nós jogávamos duro, jogávamos sério e era um respeito muito grande. Não havia aquela mão no rosto, aquilo era uma ofensa muito grande, você não levantava o braço e quando pegava em alguém, não pegava de propósito. Agora, quando pegava de propósito, todos nós sabíamos que tinha sido de propósito e aí o tempo fechava. Não tinha jeito, o tempo tinha que fechar. Ô Duílio, vamos fazer a inversão. Já que você falou que ficou, não, a gente chegava junto, mas sempre tinha uma porrada. Eu vou dar uma para o que está muito engraçadinho esse atacante, eu vou dar uma. Chega para lá dele. Sempre aconteceu isso, mas tudo bem. Qual o atacante que gostava de beliscar, de te provocar e de bater o defensor? Se bem que você é um cara grande. Eu não sei se tinha algum maluco que fazia isso contigo. Serginho Chulapa. É mesmo, né? O Serginho, ele era complicado, cara. E nós tínhamos uma amizade muito grande. Agora, quando jogava contra, a amizade ficava fora das 4 linhas. Então, quando jogava contra, sabe, o couro comia e era diferente. Eu batia nele com vontade, porque ele era grande, era bom de bater, cara. Não tinha problema. Cláudio, essa foi boa, Cláudio. Tá ficando animado. Eu queria aproveitar que eu lembro de uma cena do Willian, eu ainda na arquibancada vendo um Fla-Flu, que o tempo fechou. Acho que esse jogo foi em 84, se eu não me engano. Aí teve uma disputa de bola entre você, eu não vou me lembrar, obviamente, do jogador lá do Clube da Gávea, mas foi o seguinte, o cara levantou e tentou partir para cima de você e vieram os 5 jogadores do Flamengo juntos. E aí o Branco, o Ricardo te segurando e você, possesso, levantando o braço, falando assim, pode vir todo mundo que eu pego todo mundo mesmo, não tem esse negócio comigo não. E ali a torcida gostava porque tinha um xerife, né, cara? Naquelas horas você não podia afinar não, cara. Não dava para afinar não, porque o bicho pegava. Fla-Flu era Fla-Flu. Eu sempre tenho um ditado comigo, esse é meu, que quem jogou no Fluminense ou quem jogou no Flamengo e não jogou no Fla-Flu, não jogou nessas duas equipes, apenas passou por elas. Repito, nem a morte exime ninguém diante do dever de um Fla-Flu que tem o impacto de uma decisão. Então o Fla-Flu a gente jogava até de muleta. Fla-Flu era um jogo que você queria jogar de qualquer jeito. Se você tivesse machucado, você pedia para infiltrar. Se você tivesse com dor, você tomava comprimido para passar dor. Você fazia tratamento. Semana de Fla-Flu era uma semana diferente. E os tempos mudaram. Os tempos, infelizmente, mudaram. Mas você está lá na base, você está passando esses ensinamentos para os jovens, né? É importante ter isso, esse convencimento de que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A Valéria está com essa camisa bonita aí, eu fiquei com 3 camisas em casa. Uma da seleção, uma do Estrela da Amadora, que eu fui campeão lá em Portugal, que é tricolor assim, e a do título de 84, toda branca. Foram essas camisas que eu fiquei da época que eu jogava, porque eu nunca guardei camisa. Todo mundo que pedia camisa, eu dava. Eu tinha várias camisas. Então, um dia eu resolvi falar, eu não vou ser enterrado com essas camisas, vou ficar só com aquelas que significaram alguma coisa para mim, e elas significaram muito. E, sabe, a branca tá lá. Outro dia eu coloquei. Aí depois que eu coloquei, eu olhei no espelho e falei assim, como é que você entrava nisso? Ô, Duílio, hoje a gente está um pouquinho mais forte. Eu tenho uma lembrança contigo que nós conseguimos, através de uma grande confecção, fazer a réplica da camisa do Duílio, e ficou muito bonita. E para fazer essa réplica, o produtor lá da malharia tinha que pegar uma camisa
sua da época, e aquela camisa sua, número 2, eu lembro como se fosse hoje, você entregando, a Anice falava para você, Duílio, cuidado que essa é filha única, só tem essa. E o cara fez uma réplica perfeita, a camisa número 2, nós fomos lá no lançamento, lá em Jacarepaguá, foi bonito. Eu tenho essa camisa, daqui a pouco eu vou buscar para mostrar aí para vocês. Isso. Ô, Valério, faz a pergunta. Quantas camisas eu fiz daquela, Cláudio? Nenhuma. Nenhuma. Você não ficou... todas. Vamos ter que fazer mais, então. Vamos fazer mais. Aliás, temos que fazer uns contatos aí. Nós temos o apoio, agradecer o apoio da REN TV, que apoia, inclusive, as categorias de base do Fluminense, o nosso Júlio Cosentino. Está aí o apoio da REN TV. O apoio também da Fluxo, né, do meu amigo Roberto. O apoio da Giante Automecânica, que ela fez os Fusquinhas do Fluminense, são 2, e está fazendo o bugre do Mazelão. O Mazelão vai dar de bugre tricolor também. E da KS Studios, onde você pode gravar disco, gravar o que você quiser, é só procurar a KS, que tem muita qualidade, são os nossos apoios aqui no programa. Que delícia! Que delícia! É o bordão que eu uso quando narro os gols, principalmente do Fluminense. Mas tem gente que fica pé da vida. Porra, Marcela, que delícia! É um bordão maneiro, é um bordão, mas tem gente que não gosta. Mas como a gente gosta, o Que Delícia marcou, por isso o programa. Dito isso, Valéria, diz mais alguma coisa. Então, o Duílio, né, um paizão, né, acho que tem 3 filhos, se eu não me engano, acho que todos meninos, é vovô, aliás, um vovô babão, que eu acompanho nas redes sociais, e ele foi chamado, não só ele, como o Fluminense nomeou alguns ex-jogadores para participar dessa parte técnica, uma coordenação, né? E o Duílio é o coordenador de Xerém, ou do Sub-17. Eu queria que o Duílio falasse dessa meninada, como é que é o trabalho dele com os adolescentes, como é que tá os projetos dele para o ano de 2021. Olha, eu já não estou mais no Sub-17 do Fluminense, eu já estou agora no Sub-20, eu subi uma categoria, porque esses meninos do Sub-17 que foram campeões brasileiros e felizmente perderam esses 2 últimos jogos por São Paulo, já estão no Sub-20. Então eu fui chamado para o Sub-20 para continuar acompanhando esses garotos, mas é um trabalho muito bonito que se faz em Xerém. Como dizem, Xerém é uma fábrica de jogadores e quem for lá vai entender o que é uma fábrica de jogadores de verdade. O nível dos profissionais que trabalham lá, o nível das pessoas que estão lá, como são feitas todas as coisas. E vou dizer para vocês, assim, bem de coração, é uma fábrica de craques. Xerém é uma fábrica de craques. Tem jogadores ali, o Fluminense tem jogadores ali para muitos e muitos anos. Se souber continuar utilizando, como está sabendo, como está vindo utilizar e como está criando esses jogadores, o Fluminense vai ter jogadores para muitos e muitos anos ali, e Xerém vai se perpetuar como uma das grandes escolas do futebol brasileiro, porque o nível dos profissionais que trabalham lá é muito alto. E Xerém é um mundo. Eu, quando cheguei, não fazia ideia de como era Xerém. Hoje, a gente já sabe, já está bem ambientado por aquilo tudo. Mas, ainda assim, a gente é surpreendido porque, de repente, aparece um jogador diferenciado lá, como já tem hoje no Sub-20, como já tem jogadores no Sub-17 de novo, como já tem jogadores no Sub-16. Então, o nível até dos próprios atletas está sendo muito alto, porque a cobrança hoje na base também é muito alta. Quem está no Sub-20 é quase um profissional. E quem passa dos 16 anos, que tem condições de ser um grande profissional, já assina um contrato. Então, a maioria desses meninos já estão sendo tratados como futuras estrelas. Tomara que fiquem, tomara que joguem no time de cima e não sejam vendidos. Assim, realmente, eu espero que aconteça, que não vendam todos. Duílio, um jogo marcante para você no Fluminense, lógico. Teve vários, mas eu penso que foram 4 jogos marcantes, não há um jogo. O de 8-3 é indiscutível,
O de 8-4, porque depois que o Filhol dá aquela entrevista dizendo que se fosse ele no gol de 83, o Assis não faria o gol. Em 84 ele ficou parado, parecia uma planta dentro do gol, nem se mexeu. E o Assis de novo. Se tem um ventinho, ele cai. E os dois jogos de 84, as duas finais contra o Vasco, foram grandes, foram fantásticos. E ali o Fluminense conseguiu mostrar todo o seu poder. Então não houve um jogo assim que você diga aquele foi o jogo. Foram vários jogos, porque muitos marcaram. O que ficou com a pontinha mais acentuada mesmo foi o de 83, porque depois de termos sido campeões da Taça Guanabara invictos, no segundo turno, na Taça Rio, nós ganhamos um jogo, empatamos 2. Eu não sei como é que foi aquilo. E fomos para a final e deu muita confusão, porque já queriam dar o título para o Flamengo. Só que eles tinham primeiro ganhado do Fluminense. Eles fizeram tudo para dar o título para o Flamengo em 83. Só que daí tinha uma música que a torcida entoava, que era muito legal, que era uma bênção do homem de Deus. E aquilo lá mexia com todo mundo. Então, eu acho que foi o jogo que marcou, foi de 83. Só rapidamente, Cláudio, eu vou chamar você, mas não aguento, eu não resisto. O Duílio falou uma frase aí que, para mim, vale até hoje. Tentaram dar o título para o Flamengo. Então, isso é coisa antiga, pelo jeito, hein? Isso é coisa bem antiga. Gente, desculpa, eu não muito antigo. Não muito resisti. Antigo. Não resisti, cara, impressionante. Se o Rubro Negro estiver vendo a gente aí, vão xingar minha mãe, a sua mãe, a mãe de todo mundo. Inveja, isso, aquilo, bababá, bababá. Mas eu não resisti, Cláudio. Fala. Mazela, você tocou num ponto do Ilho também. As redes sociais é uma delícia, né? É que nem o nosso programa. A gente lê cada coisa e morre de rir. Eu li hoje o seguinte, Valéria. Um cara colocou lá no Facebook ou no Twitter, não me lembro qual foi a rede, colocou o seguinte: flamenguista é igual aquele cara que vai buscar o parente que está saindo da cadeia. Ele fica feliz, mas morre de vergonha. É gozação. A gozação, a provocação é sadia. Eu acho bem legal, senão o futebol não teria graça. É verdade. Tem que ter essa sacanagem mesmo, tem que ter essa provocação, sem baixo nível, mas tem que ter a provocação, senão não tem graça nenhuma, senão o remo seria até hoje o principal esporte no Brasil. O futebol, porque o futebol tem essa vantagem, nem sempre o favorito ganha, então tem zebra, outros esportes. Isso dificilmente acontece. Dona Valéria, sinto que a senhora quer perguntar, e sinto que a senhora está ansiosa para perguntar. Não, tem um torcedor aí que nós acabamos conhecendo nas redes sociais, né? Ele é um querido, e ele é muito fã do Duílio, e hoje frequenta até a casa do Duílio quando vem ao Rio. Esse Duílio é tão querido que abriu as portas da casa dele para esse torcedor. Queria saber se ele sabe de quem eu estou falando. O Antônio, não tem jeito. O Antônio, o Dinho, inclusive eu falei para ele, eu falei assim, eu vou te chamar sempre de Antônio, porque Dinho é muito estranho para um cara como você. Eu não vou conseguir te chamar de Dinho. Dinho tá meio esquisito. Então vamos nos tratar. Eu te trato por Antônio, você mora no meu coração, porque quando a gente começou a conversar, eu convidei ele para minha casa, que ele bateu na porta, que eu abri, eu pensei que ele ia ter algum ataque. Esse rapaz começou a chorar, o olho encheu d'água, foi uma coisa assim. Então hoje ele faz parte do nosso hall de amizades, um torcedor lá da Paraíba, é um cara espetacular. Hoje o hobby dele é jogar botão, e ele tem toda a defesa, Aldo, Duílio, Ricardo e Branco lá, o goleiro é o Paulo Vitor. Então ele tem o time de 84, tem os ídolos dele lá, e é muito bom ver esse carinho das pessoas pela gente, que nos deixa também orgulhosos de termos deixado um legado para esse pessoal aí, para esses torcedores, daquilo que nós fizemos durante o tempo que nós jogamos no Fluminense. Duílio, olha só, Duílio, eu não me lembro de você ter feito gol. Você fez muito gol no Fluminense, não? A favor do Fluminense? Olha, eu devo ter feito alguns gols no Fluminense, não muitos, mas eu devo ter feito alguns gols de falta, principalmente no Botafogo. No Botafogo eu já fiz, eu lembro que eu fiz no Botafogo um de falta e um de virada,
depois uma discussão de umas 3 horas no telefone com a dona Anice, porque ela era botafoguense, ela queria me desestabilizar e eu fiz o gol e corri para ela, mandei beijinhos, mandei meu amor, mandei tudo, porque viramos o jogo. Foi aquele jogo em que o Branco fez o primeiro, eu fiz o segundo e o Aldo fez o terceiro. A defesa funcionou como um ataque, ganhamos de 3-1 eu devo ter feito, quase que eu fiz um no Flamengo, não consegui, nem no Vasco, mas eu acho que o Botafogo era o meu cantinho, meu charme, adorava fazer um golzinho no Botafogo. Você e o Fred, pelo jeito. Você e o Fred. Fred sempre faz muito gol no Botafogo. Antes do Cláudio para falar, mas só para emendar uma outra pergunta, rapidinho. Você fez alguma falha, teve alguma falha e falou, puta, que cagada que eu fiz? Aconteceu isso também? No Fluminense, logicamente. Tem algumas, mas a gente não gosta de falar muito nas coisas ruins, não, tá? Tem negócio de... Mas teve um lance contra o Botafogo. Contra o Botafogo, foi até nesse jogo. O juiz, eu acho que era não era o Aragão, não. Era... Esqueci o nome de quem era o juiz. A bola foi lançada na área e eu fui fazer a cobertura. Paulo Vitor sai e eu protejo a bola. O jogador do Botafogo, não lembro quem era, mas era um que era muito rapidinho, bateu em mim e caiu. O juiz deu pênalti. Mirandinha? Não foi Mirandinha, não. Eu já vou lembrar. E aí o juiz deu pênalti. Gente, eu não acredito que aconteceu isso. Aí depois eu fiz o gol de empate, mas foi complicado você saber que... E fiz o gol de empate e também depois saiu um pênalti. Estava 1-1, saiu um pênalti. Eu fui bater o pênalti e joguei a bola lá nas cadeiras azuis. Ficou esquisito perder o pênalti. Eu tenho até isso lá guardado lá. O falecido Jornal dos Esportes colocou assim, de herói a vilão. Quer dizer, são as coisas que a gente guarda, pouca coisa, mas a gente sabe que tivemos mais acertos do que erros, mas os nossos erros normalmente eram compensados pelo quarto zagueiro que estava do outro lado. Cláudio, são vitórias e derrotas. Temos que contar as duas coisas, é legal. Até para o nosso telespectador, a pessoa que está nos acompanhando aqui com as imagens pela internet, saber contar coisas boas e coisas que hoje são engraçadas, que na época eram horrorosas, né, Cláudio? É verdade, cara. E o Duílio, ele teve muito crédito lá com a torcida do Fluminense e hoje faz um grande trabalho na categoria de base. Eu quero tocar nessa tecla, Duílio, pelo seguinte: você se transferiu do Fluminense para o futebol europeu, para Portugal. Lá você teve muita experiência. E depois de Portugal, você como treinador, cara, você foi parar no Cazaquistão, é isso mesmo? Como é que foi a adaptação no Cazaquistão? Como é que é aquilo? Me fala, o que você comia no Cazaquistão? Cavalo. É sério isso, cara? Você nunca comeram carne de cavalo? Não é ruim, não, tá? Pizza sem molho, só com queijo. Parecia um pau, parecia um biscoito. Essa aí não tinha na pizzaria do Mazela, não, hein? Não, nenhuma chance. Essa pizza, ó, e o pior, que lá, quando eu cheguei no Cazaquistão, o primeiro problema, país socialista, da antiga União Soviética, e não tinha uma palavra em inglês. E eu saio do aeroporto, houve um problema com o passaporte, e eu tinha sido contratado pela Kazakh Corporation, que era uma empresa multinacional do Cazaquistão, que fabricava bobinas de cobre para o mundo, não era para o Cazaquistão, para o mundo. É uma empresa muito forte, e era para dar aula para garotos, para eles aprenderem, porque eu encontrei uma realidade muito ruim. Garotos com 9, 10 anos, 9, 10 horas da manhã, já tinha uma garrafa de cerveja na mão. O futuro lá era muito complicado. Eles eram um país muito novo, 17 anos de país, não sabiam quem era Mickey, Pateta, Pluto, não sabiam o que era um desenho da Disney.
O que eles sabiam era o que a Rússia falava para eles, e diziam que todo mundo vivia igual. Quando eles descobriram que todo o dinheiro que eles conquistavam, que eles mandavam para a Rússia, era para enriquecer lá a Rússia, foi uma confusão muito grande. Nós soubemos um pouco da história, e quando nós chegamos lá, descobrimos que os homens trabalhavam nas minas, quem trabalhava nas ruas, quem trabalhava nos prédios, fazendo cimento, calafetando tudo, eram as mulheres. E eu lembro de uma passagem em que estava lá no hotel, né, que eles nos colocaram, que era o hotel da Kazakh Corporation, e estava conversando com... Eu tinha um tradutor das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, que trabalhavam lá, e ela trabalhava dirigindo aqueles caminhões subterrâneos, aqueles caminhões que tinham uma roda enorme. Eu fiquei com vergonha de olhar para as minhas mãos e olhar para as mãos dela. E o tradutor, ela falava, e o tradutor passava para mim que ela sentia muito frio, principalmente na cabeça. E eu tinha um boné que eu tinha comprado na Turquia, justamente para o frio. Eu fui no meu quarto e dei para ela de presente. O tradutor para mim: você não sabe o que você fez. Na vida dela, foi o primeiro presente que essa senhora ganhou. Cara, aquilo, meu coração foi... Nossa, essa mulher chorava com aquele gorro na mão, praticamente. Ela passava a mão, que aquilo era bem acolchoado, bem para o frio. Ela falou para ele que ela nunca mais ia sentir frio na cabeça devido àquele gorro. Então, o Cazaquistão serviu de uma lição muito grande. Valéria, olha só, acho que tem uma surpresa para o Duílio, acho que ele já foi citado aí, não poderia deixar de participar. É verdade, Valéria? É verdade, eu trouxe esse querido amigo Antônio, lá de Sapé da Paraíba, campeão aí de futebol de botão, e ele hoje é um querido amigo do Duílio, frequentador da casa do Duílio, e eu trouxe aí uma pergunta. Fala aí, Antônio. Aqui é o Antônio Fernandes e pergunto ao Duílio: você que está diariamente dentro da base, vendo esse nosso celeiro, essa fábrica de talentos, nosso Fluminense, eu te pergunto, se manter boa porcentagem desses jogadores que estão surgindo do sub-17 acima, nos próximos 5 anos teremos muita coisa boa, não é, Duílio? E que os meninos aí são muito bem trabalhados e são sempre esse estouro conhecido como a fábrica de Xerém. Grande abraço, meu irmão, meu amigo e irmão e maior ídolo da minha vida, Duílio, do seu amigo e irmão Dinho, o Antônio Fernandes, aqui de Sapé na Paraíba, com a máscara tricolor, saudações tricolores. Meu amigo, é uma fábrica mesmo. Xerém vai ser uma fábrica e nós esperamos que continue sendo assim. Sub-17, sub-20, sub-15, sub-13. Tem garotos lá que já chegam no sub-11 e passam 9, 8, 7 anos no Fluminense. Então, o Fluminense vai continuar assim, sendo uma grande fábrica, e vamos esperar que num futuro bem próximo a gente consiga fazer com que esses meninos consigam jogar no time profissional, porque a maioria, 90 e poucos %, são tricolores de coração. Grande abraço, meu amigo, e obrigado quando você me manda, que na sua equipe de futebol de botão, de vez em quando eu saio lá de trás e faço um gol. Um grande abraço. Beijo no coração. Tomara que você saiba bater pênalti no botão também, Duílio. Bater pênalti no botão, né? Que o Antônio capricha na paleta na hora de botar a bola para o fundo do gol, que geralmente é uma caixa de fósforo. No meu tempo era caixa de fósforo com chumbo dentro. E os botões de galalite, olha só, de galalite, meu Deus galalite, do céu. Então, do Antônio tem um paredão lá, Paulo Vitor, ele manda fazer, tem a seleção toda, tem o time todo, é uma seleção, né? Esse tri aí, com esse capitão aí, é uma seleção.
Ô, Cote, você está vendo? Valéria, Cote, olha só. A gente fala, ela vem com o Paulo Vitor. Aí ela vem com o Paulo Vitor. O tempo inteiro o Paulo Vitor vai lançar o livro do Paulo Vitor. Depois você vai lançar o livro do Duílio. E assim, Vou lançar o Duílio. Que tá bonito. O Paulo Vitor. Não, mas passaria, viu? O Paulo Vitor. Mas você tem outro goleiro? Eu não tenho outro goleiro. Você tem, Duílio? Quem é outro goleiro aí preferido do Duílio? A gente teve grandes goleiros, mas o Paulo era um cara que, quando a bola passava pela gente, com certeza ele estava lá para pegar, e a confiança era tão grande que, às vezes, a gente até deixava chutar para ver se ele tinha algum trabalho. Ô, Mazela, Cláudio. Ô, Mazela, a gente já está chegando aí na reta final já estamos aí tirando os descontos do árbitro aí, já com 1 hora de programa. Então, o que acontece? Parece que tem uma mensagem aí, Valéria. Tem outra mensagem de alguém aí ou não? Tem, mas não posso falar mais. O Mazela falou que eu não podia falar mais o nome dele, eu não vou falar, é surpresa. Fala aí que a gente vai mandar para pro Duílio responder também. Porque mês que vem, não tem vários aniversariantes, lógico, né? Eu, inclusive, e o meu amigo Duílio faz aniversário mês que vem, dia 13 de março, entendeu? Aí tem um amigo aí mandando parabéns para ele. Vamos ver quem é? Solta aí, vamos ver. Grande amigo, grande irmão Duílio, quero desejar a você, cara, 1001 felicidades, muita paz, muita saúde, que Deus lhe proteja, cara, que te conserve sempre a pessoa que você é e que sempre a pessoa que você foi. Meu irmão, quero desejar a você realmente, junto aos seus, muitas felicidades, que você possa realmente aproveitar este momento, né, junto com seus familiares e curtir muito esse dia, um dia muito especial para você, tá? Do seu amigo Paulo Vitor, companheiro, e agradeço muito pela sua amizade. Um abraço, meu irmão, fique com Deus e saúde. Valeu? Fica emocionado. Para ficar emocionado, se para ficar emocionado, a gente fica. A gente fica, é o que a gente fala. O que ficou daquela época mesmo foi a amizade e esse companheirismo, essa sintonia que a gente tem até hoje. A gente não faz mais aniversário, a gente passa. Vamos em frente para a reta final. Vou fazer algumas perguntas rápidas. Cada um faz uma pergunta rapidinha, uma resposta simples. Qual foi o maior jogador que você viu jogar, Duílio? Você jogou contra, o maior? Pelé. Eu era garoto e vi o Pelé jogar. E no campo, quem você fala? Esse que era campeão? No campo? É difícil assim. Mas eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Ricardo Gomes. Cláudio, uma pergunta, bate e volta para ele. A gente falou dos grandes goleiros quando a gente recebeu o Paulo Vitor aqui no nosso programa. Eu queria saber de você, Duílio, qual foi o zagueiro que te inspirou? Aquele cara que você falava assim quando era mulher, pô, esse cara aí, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. O grande ídolo do Duílio. Cláudio, eu fiz uma compilação de vários zagueiros e deu no que deu. Não teve um assim. Eu gostava muito, era do Luiz Pereira. Luiz Pereira. Começou como Luiz Pereira, inclusive. Luiz Pereira. Um dos maiores que eu vi jogar, Luiz Pereira. Bem lembrado. Galera, pergunta bate e volta para Paulo Vitor. Aí. Tudo é Paulo Vitor. Para o nosso turno. Qual foi o atacante que mais te deu trabalho na zaga? Chulapa, Serginho Chulapa. Ele foi o cara que, sabe, a gente teve uma amizade muito grande lá em São Paulo. Eu não jogava no Fluminense, jogava na Portuguesa, mas foi o que mais me deu trabalho. E jogando no Fluminense, dinamite. Um dirigente que você fala, esse cara foi bom. Tem dois. Manuel Schwartz e Luiz Carlos Vilela. Olha, rapaz. Ô, Mazela, o Schwartz. José Carlos Vilela. José Carlos Vilela, né? Exatamente. Bem lembrado. Esse era o cara. É verdade. Cláudio, mais uma pergunta no bate-volta para o nosso querido capitão Duílio. Não, só agradecer o Duílio aí, cara, que o Duílio é um amigo de longa data. A gente fez umas transmissões para a Rádio Flu, que era sensacional, lá no restaurante lá do nosso amigo. Que pena que não existe mais, né, Duílio? A gente se encontrava, a resenha era muito boa, a gente falava muito de futebol, recebia os amigos, ora os jogadores da época do Duílio.
Agradecer a presença aí do Duílio, ele está sempre disponível para a gente, é um amigo queridaço, mora aqui no coração. Muito obrigado, Duílio, e que você leve o seu conhecimento e a sua carreira vitoriosa para esses meninos lá de Xerém. O Fluminense precisa montar aquela equipe e realizar o sonho da torcida para ganhar uma Libertadores e, quem sabe, um Mundial. Sou eu que agradeço, Cláudio, estar contigo novamente. Era uma honra estar trabalhando contigo naquele estúdio montado lá, naquele restaurante que infelizmente não existe mais. A dona do restaurante agora mora em Fortaleza, mora lá no Ceará. Então, se mudou para lá. Então, sabe, foi uma época muito boa. E muito obrigado mais uma vez por esse convite de estar com você aí. É um prazer sempre vê-lo. Bom, já que você fez o jabá, qual é o restaurante? Que curioso, tem que ser claro. O jabá pode fazer. Qual é o restaurante que eu não sei? Fiquei com vontade. Eu não lembro o nome. É o Maninho, que é um grande tricolor, colecionador de camisas do Fluminense, que nos convidou, abriu as portas. Ele era o gerente do restaurante. Você lembra o nome do restaurante, Duílio? Lembro. O Maninho é uma figura fantástica. O restaurante é o local. Local. Ele tinha ali na Avenida das Américas e tinha na praia. É no Recreio. Na Avenida das Américas. No Recreio. Eu moro no Recreio próximo. O local acabou, fechou. Ele teve uma fase áurea e depois foi, lamentavelmente, caindo, acabou fechando. Valério, uma pergunta final para o nosso querido zagueiro, nosso querido capitão Duílio. Duílio, quando a gente entra lá na sala dos troféus, né, nas Laranjeiras, eu até hoje, toda vez que eu entro, me emociono, porque tem um som ao fundo, né, da torcida, né? Você, mesmo sendo jogador, hoje trabalhando no clube, você sente essa vibração da torcida? Sente falta desse calor humano? Às vezes sim, às vezes era muito gostoso você saber que as pessoas estavam lá, quando você encontrava os torcedores, e saber que em 84, depois do título de 84, foi lançado um disco em que a torcida tinha feito uma música, e você faz parte dessa música. E, sabe, isso nos deixa orgulhosos. A torcida era um dos motivos que a gente sabia que podia contar com o 12º jogador, e a música tinha até uma coisa bem simples, era Duílio na defesa, certeza que não passa não. Então, e ela continuava, e eu tenho esse LP guardado, muita gente não sabe o que é um LP, mas ele está lá guardadinho, isso aí vai... Era um samba enredo, isso né? Aí vai... Era um samba enredo, isso aí. Isso aí vai para, eu acho que para a posteridade. Outro dia me chamaram de lenda, eu estou quase chegando lá. Você é uma lenda. Highlander. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa Que Delícia. Foi um prazer enorme ter recebido o Duílio. O papo fluiu, o papo rendeu, muitas histórias, mostrando que realmente a camisa que mais caiu bem no Duílio foi do Fluminense, independente de camisas importantes, como do Curitiba, do América, do Sport, em outros clubes, mas a camisa do Fluminense, o clube que mais Duílio se identificou foi o Fluminense Futebol Clube. Essa é a ideia do programa Que Delícia, trazer grandes personalidades que emprestaram sua capacidade, sua categoria, sua grande colaboração em tornar o Fluminense maior e mais forte. Então, é isso. Programa feito, feliz da vida, ao lado do Cláudio Cote. Fala, Cláudio, botar o tchauzinho final, da minha querida Valéria Tomé, agradecendo na presença no vídeo do meu querido Duílio. Lembrando que esse programa sempre terá continuidade nas redes sociais, são várias redes sociais, agradecendo o apoio da REN TV, né, agradecendo o apoio da Giante Automecânica, agradecendo o apoio também da nossa KS. E qual o outro apoio, Claudinho? Pode falar. Fluxo tributário. Enche a voz, Claudinho. Fluxo tributário. Calma aí, deixa eu impostar. Com apoio de fluxo tributário. Exatamente. Qualquer problema é só ligar para o Roberto. Ele resolve. Maravilhoso, maravilhoso. E na semana que vem a gente volta com mais um programa Que Delícia. E hoje, mais do que nunca, foi uma delícia ter Duílio com a gente aqui através da internet e das redes sociais. Saudações tricolores e lembrando sempre, não se esqueça, muitos são grandes, só o Fluminense é enorme. Então, dito isso, a história somos nós. Forte abraço
e até a semana que vem com mais um Que Delícia!